Se você é servo de Deus e você tem o Espírito Santo de Deus, gostaria que você visse esse vídeo até o final para poder entender o porquê que o povo de Deus tem saído nas ruas para defender a democracia no nosso país. Muitos falam que a igreja não pode se envolver em política, e eu até concordo até certo ponto, mas é uma obrigação da igreja informar e falar e pregar contra qualquer sistema, qualquer ideologia que seja contra a palavra de Deus. E nós sabemos que o socialismo tem seu fundamento no materialismo histórico e sua base é uma base ateísta. E nós não podemos conviver com um sistema que persegue igrejas, que mata nossos irmãos. O povo está saindo nas ruas buscando apoio do militar. Mas, infelizmente, amados irmãos, o exército, nossas forças armadas sempre foram marginalizadas. Sempre ouvimos dizer que o exército é ruim, que o exército mata, que o exército destrói, mas isso não é verdade. E eu vou mostrar para vocês, através da história, que o exército não aplicou um golpe. Na verdade, o exército atendeu aos anseios da sociedade em 1964 com a Marcha da Família. O exército é o guardião da Constituição Federal. O exército é guardião da nossa fronteira. O exército é guardião da nossa democracia. O que aconteceu é que antes, nos governos que estavam em poder, por exemplo, o governo Jânio Quadros estava tão envolvido com o socialismo que chegou ao ponto de condecorar o Che Guevara, que foi o líder da Revolução Socialista em Cuba, que matou, que estuprou, que dizimou o povo cubano, né, junto com Fidel Castro. Ele condecorou com a ordem máxima, com a honraria máxima do Brasil, que é a Ordem Cruzeiro do Sul. Esse cidadão, o Che Guevara, chegou a dizer que ele sentia prazer no cheiro de sangue. O cristão não pode ser conivente com isso. Mas não parou por aí. O povo ficou tão revoltado com essa atitude de Jânio Quadros que isso lhe custou o governo. Jânio Quadros teve que renunciar. João Goulart, que assumiu depois da renúncia de Jânio, continuou a mesma política tentando trazer o socialismo para o Brasil. Ele firmou acordo com a extinta União Soviética, ou seja, reatando a união do Brasil com um país socialista. O objetivo era realmente trazer o socialismo para o Brasil. Então, o povo de Deus, as pessoas que não apoiam, porque você sabe disso, que são os partidos que são ligados ao socialismo, buscam a ideologia de gênero, são a favor do aborto, liberação da droga, destruição da família, criando uma família moderna, segundo eles, destruição da igreja, não apoiam a igreja. Você observa que na maioria dos países em que se instalou esse regime, na maioria não, para dizer em todos os países que se instala esse regime, a igreja de Cristo e os irmãos são perseguidos, são mortos. A gente tem aí o Mártir Batista, que é o irmão Ivan Moisseev, que foi assassinado pelo regime socialista soviético. E foi esse regime que João Goulart queria trazer aqui para o Brasil. Então, quando a Marcha da Família, em 19 de março de 1964, o povo de Deus reunido sai às ruas, e nós fomos denominados conservadores. Por quê? Porque nós não queremos essa modernidade demoníaca em que a ideologia de gênero, aborto e etc. Nós não aprovamos isso. Nós não aprovamos a destruição da família. Então, em 19 de março de 1964, o povo saiu às ruas para pedir, clamar para que o exército intervenha. Só que até a Constituição de 1967, isso era possível. Porque a Constituição militar de 1967, ela vai trazer um dispositivo que dizia que todo poder no Brasil, por essa Constituição, emana efetivamente do povo, que o exerce diretamente. Então, o povo, até aquele momento, ele tinha o poder supremo. Então, quando o povo sai às ruas e pede a intervenção do exército, o exército, ele atende o anseio do povo e dá um golpe de Estado, entre aspas, no presidente. Ele tira o governo do poder e assume interinamente a pedido do povo brasileiro. Já a Constituição de 88, olhem, observe, a Constituição de 88 já diz no seu dispositivo que todo poder emana do povo, sim, mas por intermédio dos seus representantes. Isso quer dizer
que o Exército agora é subordinado ao presidente da República. Marco, o que isso representa? Representa que você agora, pela Constituição de 88, que já foi produzida por socialistas, que o Exército já não pode atender mais o anseio da sociedade. O Exército, ele vai atender o anseio do presidente da República. Se o presidente da República for um socialista, o Exército vai ser obrigado a ir contra o povo. Mesmo que o povo vá às ruas, o Exército vai às ruas coibir e massacrar a população, como tem feito nos demais países em que se instaurou o regime, porque o Exército, ele é um defensor da Constituição Federal. Hoje nós temos a condição de sair às ruas e pedir a intervenção do Exército, apesar do Exército estar submisso pela Constituição de 88, mas os nossos presidentes são basicamente militares. O vice-presidente é militar, né? O presidente foi militar, temos vários ministros militares. Então, se o povo sair às ruas agora, nós conseguimos forçar com que o Exército acabe com essa balbúrdia e esse desmando do Supremo Tribunal Federal, soltando a vagabundagem. Vocês observam que o objetivo deles é fazer exatamente com que você se distraia com a Covid, você destrua a economia através do fechamento do comércio, porque não tem necessidade de fechar desse jeito. Tanto é que o povo está saindo às ruas pedindo para trabalhar. As pessoas querem trabalhar. Não estou dizendo aqui que não exista doença, que você não deva se proteger. Muito pelo contrário, ela existe e nós devemos tomar cuidado. Mas não podemos abandonar os nossos empregos. Não podemos acabar com a nossa economia. Porque se assim fizermos, nós vamos passar dificuldades. Muita gente desempregada, muita gente sem dinheiro para comprar as coisas no supermercado, os preços subindo. E essa estratégia, colocar a culpa no governo da economia que eles estão quebrando. Como o povo não tem conhecimento histórico, porque isso não é ensinado, eu desafio vocês a procurarem esses artigos nos jornais que são apresentados no vídeo, em qualquer livro do ensino médio, por exemplo. Livros de história do Brasil. Nos livros, o Exército é colocado como um monstro. Nunca disseram para você que o Exército atendeu o anseio da própria sociedade. E nós, a Igreja de Cristo, tem sido jogada contra a população. Você observa que um desses vagabundos que foram libertados afirmou, logo após sair, que a culpa da pandemia estar do jeito que está é das igrejas. Então isso demonstra que esse sistema de governo ele não tolera a igreja, não tolera a crença em Deus, não tolera a religião. Ele vai aceitar para poder implantar o sistema, mas depois que o sistema é implantado, ele não aceita. Posso falar num outro vídeo sobre o que é esse sistema, mas o que eu posso dizer para você, meu amado irmão, que nós, povo de Deus, não podemos, não devemos aceitar que nos calem com a ideologia implantada dentro das igrejas, em que você não pode discutir esses determinados assuntos. Por isso, muitos pastores têm medo de falar, outros são amordaçados, e o verdadeiro cristão foge desse assunto e se esquece que, por omissão, nós também pecamos. Porque quando nós deixamos de pregar a palavra de Deus e falar contra tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, o sangue dessas pessoas que foram enganadas, a Bíblia fala que ele vai ser cobrado de nossas mãos. Então, pessoal, valeu, não vou me estender muito para esse vídeo não ficar grande e até o próximo vídeo.